pergunta que fica é: o futuro reserva o que para o Gabigol, que é, sim, um dos grandes ídolos da torcida rubro-negra, hein, Raí? Pois é, Napo, esse é um tema bastante importante da gente citar e conversar sobre, sim, né? Eu até gravei há pouco aqui com o pessoal que está entrando no Maracanã, os torcedores do Flamengo, um conteúdo aí para as nossas redes sociais, daqui a pouquinho o pessoal vai publicar por lá, em que eu fiz uma brincadeira relacionada ao Gabigol e ao retorno dele. E a opinião dos torcedores foi 100% favorável ao retorno do Gabigol ao time titular o quanto antes. Então, do ponto de vista da torcida, né? Até pelo efeito que causou o Gabigol nesses últimos anos no Flamengo, né? Os gols decisivos, a grande identificação. Eu costumo dizer que o Gabigol hoje é o grande ídolo de uma torcida no futebol brasileiro, em campo, jogando. Ele não é o maior ídolo da história do Flamengo, mas eu não enxergo, olhando para o futebol brasileiro hoje, Napo, nenhum outro jogador, num clube de massa, num clube grande, num clube que tenha muita torcida, como é o Flamengo, que tem uma conexão tão grande com o seu torcedor, né? Um jogador que tem uma conexão tão grande com o seu torcedor, como é o Gabigol. É um futuro muito incerto, né, do Gabigol. A gente não sabe como vai avançar essa questão da suspensão dele, se ele vai ter a oportunidade de retornar, se ele vai pegar uma suspensão talvez um pouco maior e ficar ainda mais tempo sem jogar. O contrato dele está para acabar com o Flamengo também. Isso, do ponto de vista da punição relacionada ao contrato, isso pode ser bom para o Flamengo, que dá para pechinchar de alguma forma para renovar o contrato dele, mas é muito difícil falar sobre esse tema do ponto de vista do futuro, né? Porque tanto o Braz quanto o Landim, que falaram aqui na semana passada, por exemplo, sobre esse caso, não avançam muito na direção da renovação do contrato ou não. A preocupação maior é resolver este problema de agora e tentar habilitá-lo para jogar o quanto antes. É muito difícil. Eu não tenho, assim, em alguns momentos a gente faz uma leitura mais para um lado de que o Flamengo tende a renovar o contrato dele, até por esse vínculo, a identificação e a qualidade, obviamente, que ele tem, é um excepcional jogador e tem uma história gigantesca aqui dentro do Flamengo, mas em alguns momentos também existem, né, algumas sinalizações contrárias a isso, no sentido de que talvez o ciclo dele, na visão de quem manda, tenha se encerrado, né? Eu acho que a gente vai ter talvez uma direção, né, maior e melhor sobre essa situação quando se resolver essa questão dele, né? Nas próximas semanas, próximos meses, enfim, quando o efeito suspensivo for ou não aplicado, se ele puder ou não voltar a jogar, se essa punição for de fato confirmada, se ela eventualmente aumentar, aí talvez a gente vai ter uma direção maior do que vai ser o futuro desse casamento Gabigol e Flamengo. Mas uma coisa dá para dizer, estando aqui no Maracanã e vivendo o ambiente, sem sombra de dúvida, a torcida sente muita falta de ver o Gabigol em campo, Napo.